onde o ministro Alexandre de Moraes acertou. Ele é hoje, ao mesmo tempo, condutor do Supremo Tribunal Federal, governador-geral do Brasil e único brasileiro que tem o poder de revogar, mudar ou escrever leis por conta própria, sem necessidade alguma de aprovação do Congresso Nacional. É óbvio, a essa altura, que acertou em alguma coisa para chegar ao lugar em que está. Provavelmente acertou muito, e em muitas coisas. Ninguém consegue se tornar o homem mais importante de um país com 200 milhões de habitantes e PIB de quase 2 trilhões de dólares, segundo o FMI, cometendo erros ou mais erros do que acertos. Pode-se gostar ou não gostar do ministro, como ele próprio comentou em relação à lei que permite o indulto presidencial. Mas o fato é que ele manda e todo mundo obedece, a começar pelo presidente da República. E se mandar mais, vão obedecer mais. Alexandre de Moraes hoje decide mais do que o Congresso Nacional inteiro. Decreta pessoalmente ou através de outros ministros que leis aprovadas legitimamente pelos deputados e pelos senadores não valem mais. Ou cria as leis que os parlamentares não aprovaram, mas que ele simplesmente quer que existam. Como é o caso agora da lei da censura na internet. Ele vale sozinho mais que as 3 Forças Armadas juntas. Pode fazer e faz coisas ilegais. Prende cidadãos, bloqueia contas bancárias, viola o sigilo de comunicações, nega o exercício de direito de defesa, dá multa de 22 milhões de reais a um partido político de oposição, proíbe qualquer pessoa ou empresa, qualquer uma, até mesmo do Congresso, de se manifestar pelas redes sociais. Ele eliminou as funções do Ministério Público. Enfiou na cadeia um deputado federal na vigência de seu mandato. Indiciou pessoas por conversarem num grupo de WhatsApp. Comanda, no momento, 2 inquéritos ilegais de natureza política, que podem ser 6 ou até mais. São tantos que ninguém consegue mais fazer a conta exata. Nos quais se processa qualquer tipo de crime que o ser humano possa cometer. Tudo junto e tudo misturado. Do golpe de Estado ao passaporte de vacina. Ele criou e usa algo que não existe no direito universal, o flagrante perpétuo. Muito bem, um homem assim manda ou não manda mais do que todos os outros. A ascensão de Moraes ao topo da vida pública brasileira não aconteceu por meios comuns. Ele não teve uma campanha eleitoral milionária, com um fundo partidário, apoio fechado do TSE e outras vantagens. Aliás, não teve um único voto, e nem precisou. O ministro não vem de nenhuma família que vive às custas de suas senzalas políticas. Não é um bilionário como esses banqueiros de investimentos de esquerda que vivem dando entrevistas na televisão. Não precisou do apoio da imprensa, embora tenha se tornado um ídolo para a grande maioria dos jornalistas brasileiros. É tratado hoje como uma espécie de Che Guevara, que lidera as lutas democráticas neste país. O que provavelmente deve deixar o ministro achando muita graça. Sua origem não tem nada a ver com o PT. Moraes foi nomeado para o cargo por Michel Temer, que Lula chama de golpista, e é visto pela esquerda nacional como portador de alguma doença infecciosa sem cura. O passado político do ministro, ao contrário, o coloca como secretário de Geraldo Alckmin, nos tempos em que ele não usava boné do MST, e era uma figura de piada para o Lula. E os intelectuais e os artistas da Globo riam dele. Apesar de tudo isso, o ministro Moraes está lá. Como foi acontecer um negócio desses? Ou, de novo, onde ele acertou? Ele acertou em muita coisa. Essa que é a verdade. E a primeira delas é que ele entendeu melhor do que ninguém a força e a utilidade da coragem num país em que o ecossistema político é habitado majoritariamente por covardes. Moraes é um homem destemido, assume riscos, enfrenta adversidades e não foge da briga. No Brasil de hoje, faz toda a diferença. O segundo ponto a favor é que soube escolher o lado de disputa política atual. Percebeu, no momento adequado, que é mais rentável ficar a favor do Brasil do atraso, centrado no sistema de Lula, do que a favor do Brasil do progresso. Imagina se tivesse ficado com Bolsonaro e feito as coisas que fez. Se tivesse, por exemplo, trancado na Papuda 1.500 agentes do MST que invadem fazendas e destroem propriedades públicas. Estaria hoje no Tribunal Internacional de Haia, respondendo por crimes contra a humanidade. Ele entendeu também que as instituições brasileiras
são amarradas com barbante e iriam se desfazer diante do primeiro homem decidido a falar grosso, desde que tivesse apoio da esquerda, e vendesse a ideia de que está violando a lei para salvar a democracia. Com instituições fortes, Moraes simplesmente não seria o que é. Sua carreira já teria acabado por decisão do Senado Federal. O ministro igualmente descobriu que não precisava ter medo de militar e que isso é uma vantagem decisiva. O regime militar acabou há quase 40 anos, mas o político brasileiro continua pensando nas Forças Armadas como se elas decidissem alguma coisa. Os políticos e as multidões que foram para a frente dos quartéis após a eleição de 2022, na ilusão de que estavam do mesmo lado, o Exército estava como civil do lado da polícia. Moraes nunca perdeu seu tempo com isso. Ele foi fazendo o que achou que tinha que ser feito, sem se preocupar com o que poderiam pensar os generais do Exército ou os almirantes da esquerda. E hoje deve estar convencido de que leu acertadamente as coisas. Por que não? Outra vantagem para o ministro é a sua capacidade de ignorar a opinião pública. Poucas vezes na história desse país, uma autoridade de Estado conseguiu ter uma imagem tão horrível quanto a de Moraes. Mas ele não faz nem deixa de fazer nada por causa do que estão pensando dele. O político brasileiro médio passa mal quando se vê fazendo ou tentando fazer alguma coisa que pode desagradar o seu eleitorado. Afinal, é de seus votos que ele vive. O ministro não liga a mínima. Não é assim simplesmente que ele funciona. Ao contrário, fica mais radical, agressivo e perigoso a cada contrariedade. Ele deixou isso bem claro entre outros episódios, com sua reação às imensas manifestações de rua do ano passado e de antes, a favor do Bolsonaro, a quem ele escolheu como seu inimigo número 1. Em vez de se assustar com aquelas multidões todas, resolveu meter as multidões na cadeia. Deu certo. Afinal, no dia 8 de janeiro, ele conseguiu prender 1.500 pessoas de uma vez só, como exemplo para todo mundo. E de lá para cá, ninguém mais pensou em acampar na frente de quartel. Para o ministro Alexandre de Moraes, gente na rua é uma turbina sem potência. Faz barulho, mas não tira o avião do chão. Tem dado certo até agora. Do seu ponto de vista, está mandando mais hoje do que em qualquer outro momento de sua carreira. Moraes, enfim, tem demonstrado que sabe fazer política do lado que ganha. No momento mais indicado, soube trocar a direita autoritária, onde ele nasceu, pela esquerda, que será levada ao poder no movimento mais poderoso que já se viu até hoje na política brasileira. A guerra de extermínio contra a Lava Jato e o enfrentamento à corrupção. Ele passou para o lado da Confederação Anti-Lava Jato, que levou Lula ao poder. E aí soube assumir o papel de astro do filme. Entre outras coisas, como presidente do TSE. Foi ele quem realmente colocou o chefe do PT na presidência da República. É certo também que manda mais do que ele. Vivem os dois hoje num contrato de assistência mútua. Moraes dá proteção a Lula, defende os interesses de seu sistema e garante a segurança do universo lulista. É assim que o Brasil vai indo, vai indo.